Oi, galerinha do sétimo ano. Ih, sétimo ano? Sétimo ano. Como é que vocês estão, gente? De boa? Ih, eu já estava achando que era outra turma. Vamos lá, galera. Olha só. A gente, inclusive, teve aula presencial com aquele grupo, tivemos aula no Zoom e a gente comentou vários temas super importantes que a gente vai tratar nesse sétimo ano e que são fundamentais para a gente entender o desenvolvimento histórico. Beleza. Dentre eles, a tal da Idade Média. A gente já vai chegar nela, já vamos começar a falar, já já relembrar algumas coisas do que é feudo, do que é senhor, não sei o quê, para a gente sacar. Esse é o pulo do gato. O gato tá vindo, o gato... É o gato. Esse é o pulo do gato. Para a gente sacar a centralização monárquica. Tá? Porque esse é um ponto super importante. E na aula do Zoom, inclusive, a gente fez essa dinâmica. Tá? O que é uma monarquia? O que é uma república? Eu vou lembrar aqui rapidinho para vocês. Inclusive, eu estou com a minha canequinha do Fluminense, eu tinha esquecido. Peguei outro copo, mas lembrei que não pode faltar a caneta do Fluminense, que vocês iam ficar chateados. Gente, olha só. Monarquia é um sistema político que tem um rei ou uma rainha. Vai variar. Tem lugares na Europa que não podia ter rainha, como na França. A mulher nunca assumiu o trono na França. Ela era rainha como título honorífico por ser esposa do rei, mas nunca podia assumir o trono, ser ela a governante. Né? O máximo que já aconteceu na França, por exemplo, foi algumas mulheres assumiram o trono como regente, ou seja, era a mãe do rei, o rei estava pequeno até ele crescer e tal, com Catarina de Médici. Mas vamos lá, monarquia é um sistema que tem um rei. Eu não estou dizendo aqui os tipos de monarquia, porque tem monarquia absolutista, tem monarquia parlamentar, tem Inglaterra, que hoje é uma monarquia parlamentar, mas a rainha manda muito pouco, o poder dela é muito mais simbólico. Enfim. Mas o ponto central é, toda vez que eu ouvi falar de monarquia, a gente está falando de um sistema político que tem uma realeza, que tem um rei, uma rainha. É diferente de república, por exemplo. A gente fez essa discussão naquela aula no Zoom. República é um sistema que pode ter presidente, ou pode outras repúblicas não ter presidente. Pode ser uma república parlamentarista, mas enfim. Qual é a grande diferença entre esses dois pontos? Na república não tem rei, não tem realeza. Ou seja, não tem poder hereditário. O poder não é do presidente da república, não é do primeiro-ministro. Aquela pessoa exerce durante um determinado mandato aquele poder. E depois vem novas eleições. Ele pode continuar ou não. Dê aquele exemplo do presidente da República no Brasil hoje. O presidente da República tem um poder pessoal, é dele, está no nome dele. Tipo, se eu morrer, eu deixo pro meu filho. Não, galera. Ele exerce o poder durante um mandato. Essa é uma questão. Ó. Isso é república. Tem rotatividade do poder, o poder não é hereditário, não tem rei, não tem realeza. Já a monarquia não. A monarquia tem rei, rainha, tem realeza e o poder é hereditário. Quando a rainha da Inglaterra morrer, né, por mais que pareça impossível, parece que ela nunca vai morrer, mas um dia ela vai morrer, ela vai ficar para semente. O poder, o trono, vai para o seu filho, o príncipe Charles, que está com, salvo engano, 70 e blau, já está velho também, está cansado já de esperar a rainha bater as botas para ser rei. Né? Ou seja, o poder passando, quando estou falando hereditariedade, é isso, passa de pai para filho, de mãe para filho. Ou seja, é sanguíneo, é pessoal. Essa é uma característica da monarquia. E por que eu estou relembrando essa conversa toda com vocês? A gente vai falar hoje de Idade Média, tá? Porque lembra que eu falei para vocês em vários momentos da nossa aula presencial e na aula do Zoom, olha, sétimo ano trata da transição da Idade Média para a época moderna. O final, ou seja, a gente começa ao grosso de fato no século XIV, XV, como a Idade Média começou a se desconfigurar, como o regime, o sistema feudal entrou em crise, para dele nascer outra coisa, a tal da época moderna, século XVI até o século XVIII. Né? Falei isso várias vezes para vocês. Então, essa é a pegada aqui para a gente. Entender como é esse período, essa fase histórica. Fiz aquela analogia com vocês da infância, da adolescência, das fases da vida. Você é o mesmo. Só que entre a sua parte de infância, a sua fase de criança e a sua fase de adolescente, tem diferenças.
São coisas distintas. Você está em momentos distintos da tua vida. Da mesma forma que você estiver idoso, bicho, não dá para te comparar quando você tinha, sei lá, 15 anos. Você mudou, tá? É outra fase da vida, são outras características. Ou seja, aconteceram durante a sua vida transições. Também esse processo na história, cara. A Idade Média tinha X características que vão começar a se desconfigurar, vão começar a acabar, e o período que vai vir em seguida é tão diferente que a gente chama ele de outra coisa. Já não chama mais de Idade Média, porque ele mudou muito. É tipo você com 5 anos e você com 11. Você não faz as mesmas coisas, você não tem os mesmos hábitos, não tem a mesma rotina, não tem nem a mesma cabeça, já pensa diferente, tem outras ideias, não sei o quê. Você mudou. E a gente está falando justamente isso. Começa a entrar aí na questão. A história mudou do final do século XV para o início do século XVI, em especial na Europa. A gente tem que entender o quê? Qual é o pulo do gato? Qual é a malandragem? O que produziu isso? Por que isso aconteceu? Já é? E o ponto-chave desse processo é a tal das monarquias. Já vou projetar slide aqui para a gente começar a brincar real. Slide, papapá, uma hora vai abrir. Gente, olha aqui, ó. Por que eu estou dizendo que é um ponto-chave, é um ponto essencial? Porque quando a gente está falando de época moderna, aquela coisa toda, a gente está falando da Europa de reis e rainhas, do absolutismo, é o Luís XIV, o Estado sou eu, o Rei Sol, bababá, que falei para vocês. Existe essa gente braba aí. E isso, veja, se configura e vai ter importância até para a gente aqui na América, galera. Porque a época, inclusive, a gente já vai inclusive entrar nesses temas, é o período, por exemplo, das grandes navegações, da descoberta da América e a consequente conquista da América pelos europeus, a colonização. Então, tudo isso aí tem impacto para a gente. A gente está entendendo, e vamos procurar configurar isso direitinho, como os reis e rainhas na Europa se tornaram absolutistas. Como eles conseguiram concentrar o poder em si, nas mãos dessa realeza. Porque, vamos lá, a Idade Média era caracterizada pelo tal do poder dos senhores feudais, o poder descentralizado. E a época moderna, que é o período que a gente estuda, é caracterizada pelo poder centralizado. Vamos fazer a diferença para ficar mais claro isso aqui. O que seria um poder descentralizado? Pensa na tua casa. Não, vamos dar um exemplo melhor. Vamos dar um exemplo da sala de aula. Pensa na sala de aula. O poder na sala de aula está descentralizado ou centralizado? Está desconcentrado ou concentrado? O poder, tecnicamente, dentro da sala de aula, está centralizado. Em quem? No professor. Ele ali é a autoridade. Entre aspas, ali, quando eu estou com você, pô, eu sou o rei. O Estado sou eu. Ou seja, o poder, tecnicamente, está concentrado em um polo de poder. Alguém que exerce ali a autoridade. Claro que ali, no caso, não é o professor sozinho. Tem a coordenação, tem o colégio, tem outras instâncias. Mas o poder não está fragmentado. O que seria um poder fragmentado dentro da sala de aula? Cada aluno tem autoridade, cada aluno pode mandar. Era o que ocorria na Idade Média, no feudalismo. Cada senhor feudal fazia o que queria no seu feudo, no seu território. Cada senhor feudal, no seu pedacinho de terra, na sua região, tinha autoridade plena. O rei não mandava em nada, cara. O rei era simbólico na Idade Média. Ele não tinha poder de impor as coisas, etc. Era como se cada regiãozinho, cada feudo, cada senhorio fosse um mini-reino. Ou seja, o poder não estava concentrado, centralizado em um cara, em um rei, em uma instituição. O poder estava fragmentado, dissolvido em vários pequenos senhores. É como um copo. Pensa essa caneca linda, maravilhosa. Essa caneca linda, maravilhosa, perfeita, um time muito grande, maior do Rio de Janeiro. Ela está concentrada ou ela está descentralizada? Isso aqui é um poder centralizado ou descentralizado? Centralizado, ela está juntinha, ela está coesa, ela é uma caneca. Agora, se eu fizesse um crime desse, tacar essa caneca no chão, a caneca estaria
descentralizada. Porque ela não é mais uma unidade. Seriam vários caquinhos de caneca. Pensem a Idade Média como vários caquinhos de poder. O poder não está na mão de alguém. Não tem ninguém. Não tem rei, não tem presidente. Não tinha nem república na Idade Média nesse período. Não tem ninguém que mande em tudo. Pensa no reino da França. Não tem ninguém que manda no reino da França todo. Existe rei lá na França, na Idade Média? Existe. Mas ele é simbólico. Ele não tem autoridade para mandar na galera. Então, é a metáfora da caneca. São vários caquinhos de poder que estão fragmentados. Cada senhor faz o que quer na sua região. Qual é o pulo do gato? De novo, está o pulo do gato. O gato está vendo que... O que a gente tem que entender? O que é chave? É conseguir compreender como esse poder fragmentado, esses vários caquinhos de poder, esses vários caquinhos de caneca se juntaram, se consolidaram em uma unidade, em uma única caneca, em uma única autoridade, o rei. É essa a missão. Pegou? Show de bola. É isso que a gente vai entender. Como o poder que estava disperso entre vários senhores feudais passou a concentrar-se em uma figura. O rei. Show de bola. Mas para isso a gente tem que dar uma rememorada no que é o feudalismo, no que foi a crise do feudalismo, porque esse processo de um poder, poder fragmentado dos vários senhores, vai se concentrar no poder do rei, em uma pessoa. O que fez esse processo ocorrer é a crise do feudalismo, cara, no século XIV, século XV. É a desarticulação desse sistema aí que a gente vai dar uma relembrada, que vai produzir o que a gente chama, olha a palavra, olha que beleza, centralização monárquica. Ou seja, monárquico de monarquia. O que é uma monarquia? É um sistema político, tem o rei. Centralização monárquica, centralização, concentração do poder do rei, na monarquia. Olha que bonito. Olha que lindo. Isso não é poesia. Isso é poesia, gente. Isso é poesia. Vamos brincar, vamos falar de feudalismo. Vocês estão vendo essa imagem aí, né? Isso aí é uma iluminura medieval do período, não sei o quê. Ótimo. O mundo medieval é esse. É o mundo rural. O mundo da produção do campo. É o mundo roça. É a Europa roça. Você tem os senhores feudais que detêm o poder, detêm as terras, e os servos que trabalham nessas terras. E que, sofrem pra caramba. E que vivem disso. Quando a gente está falando servo, camponês, a gente está falando de quê? De pessoas que trabalham no campo. Plantando, colhendo, arando. Vocês estão vendo justamente isso aí. O camarada preparando os campos, aí, puxando o cavalo, um aradozinho, o outro jogando a semente. Porque a vida era essa. Viver do campo é isso. Viver da roça. Roção é isso, galera. É você viver da produção agrícola. É plantar, cuidar da terra, cuidar das plantações, colher. A vida é essa. Tá? Não é uma Europa das cidades, etc. E aí vocês já botei essa outra imagenzinha bem clássica, isso é bem cara de videogame, porque a dimensão do feudalismo é essa. Você pensa, sabe quando você vai para o interior? Você viaja para o interior, para um lugar mais afastado, sei o quê, passa numa estrada, muito mato, muitos espaços vazios, sei o quê. É isso que a Idade Média é. Tá? Essa Europa muito, muito, muito rural. Então, você tem muito mato, muitas plantações, as casas são distantes, são pequenas vilas aqui, aí outra vila longe pra caramba, não sei o quê, um castelo do senhor, que é o cara que manda, que é a autoridade ali. Pequenas cidades são muito pequenas na Idade Média, em comparação com o que a gente tem hoje. Então, é essa dinâmica que a gente tem, que tem horizonte. Beleza? Então, quando vocês estiverem pensando em Idade Média, pensem nisso. O castelinho, o senhor, que é aquele cara. Quem é o senhor feudal? É a autoridade, o cara que tem as terras ali, que é um cavaleiro que está armado, espada, escudo, aquela coisa toda, armadura. E os seus servos, os camponeses, a galera que trabalha para ele. Mas as terras desse camarada são de perder de vista. Essa Europa é muito despovoada, ela é muito vazia, ela tem muitos vazios. Porque, realmente, pensa nessa dinâmica. Em uma Europa roça, tá? Rural, essa jogada. E esse sistema que a gente chama de sistema feudal,
Peraí. Vai se produzir, nesse período, se formar lá no final do Império Romano, na Alta Idade Média. Show de bola. Então, quando a gente chega no século XI, a gente já pode dizer que tem um feudalismo estabelecido. Então, o que é feudalismo? É um sistema político-econômico agrário. O que é isso? Quer dizer que a riqueza vem da produção do campo, vem da produção rural, agrícola. É plantar e colher. Isso que é riqueza nessa época. Tem indústria? Não. Tem pequenas manufaturas na cidade, mas isso é muito pouco. A economia feudal, a economia medieval é uma economia rural. Plantações. O camarada plantou, paga os tributos para o senhor, vende o que sobra, se sobra, a maioria das vezes não sobra. Enfim, a riqueza vem da produção agrícola. Essa é a chave para a gente entender o feudalismo. Show? Então, falou feudalismo, você sabe, é um sistema político econômico que preponderou nesse período que a gente está falando, século XI, século XV, vamos ficar com esse recorte, e que era baseado na produção rural. Tem mistério? Não tem mistério. Mole demais. Aí pensa nos joguinhos, pensa nos filmes de cerveja, cavalheiro, não sei o quê. É isso. Essa é um pouco a cara da Idade Média. A gente não pode passar várias coisas no YouTube por causa de direitos autorais. Mas quando as coisas estiverem melhor, não sei o quê, a gente dentro de sala de aula, a gente pode ver trechos de filme, vou mostrar para vocês alguns documentários para vocês terem uma dimensão melhor do que é essa Idade Média. E aí eu já tenho algumas imagens clássicas. Essas são iluminuras medievais, tá, gente? É do período. Né? Um famoso livro de horas do Duque de Berry. O Duque de Berry foi um grande senhor, um duque no século XIV na França, e era muito comum. O que era um livro de horas? É um livro desenhado. Você tinha histórias e desenhos. Isso foi produzido no período, século XIV. Isso era uma grande riqueza, etc. Não tinha muitos livros na época e tudo mais. E ficou guardado, acabou sendo preservado e está aí até hoje. Né? Está disponível pela Biblioteca Nacional da França, está online. Quem quiser baixar, inclusive, pode ver o livro de horas do Duque de Berry. Qual é a jogada aqui para gente? Dá para perceber bem a dinâmica medieval por essas duas imagens, por essas duas iluminuras do Duque. Olha aqui onde eu estou passando o cursor. É bem isso. O castelo do senhor feudal é o cara que manda, é a autoridade naquele local, é o dono das terras, é o cara que é cavalheiro, que tem o poder da repressão. E em volta desse castelo, um mar de terras a perder de vista, meu parceiro, a perder de vista, que é trabalhado pelos seus servos. Olha só como é importante isso. Né? E a Idade Média é isso. A riqueza, eu não falei para vocês que a riqueza não vem da agricultura? Então, a tarefa fundamental, a exploração do trabalho, a produção está voltada para a agricultura. As pessoas fazem isso da vida. Quando a gente está falando dos servos, a gente está falando, gente, por favor, de 90% a 95% da população. A aristocracia, que eram senhores, era a menor parte, junto com a igreja. Então, esses camponeses e servos vivem disso, de produzir no interior. Produção rural, trabalhar no campo, colher, plantar, aquela coisa toda. Tá? Show de bola. E aí, minha gente, a gente tem alguns elementos importantes para a gente discutir que ajudam a gente a ponderar e a entender real mesmo esse período. Vamos lá. Um deles são as relações sociais. A gente já entendeu o que é feudalismo. Show! É um sistema político, econômico, baseado na produção rural. Falou de indústria? Não é Idade Média, cara. Idade Média rural, é produção no campo. Muito bem. E a gente já entendeu que esse poder político está descentralizado. Não está concentrado em alguém, tá? Disperso nos vários senhores. Cada senhor faz o que quer. Show de bola. Agora, como se davam as relações sociais? As relações entre as pessoas. A gente tem dois grupos de relações pessoais. As relações entre a aristocracia e a relação entre os senhores e os servos. Primeiro grupo. Como se davam as relações entre os senhores? Quando você fala, gente, aristocracia e senhores feudais é a mesma coisa, tá? Quando a gente está falando de aristocracia e de senhores feudais, a gente está falando de elite. Tá? São sinônimos nesse sentido. Muito bem.
Como esses senhores se relacionavam entre si? Eles se relacionavam através de laços de subordinação pessoal. Mas aí aquele momento que o aluno falou para mim, que é isso? Laço de quê? São vínculos pessoais, gente. São contratos pessoais. Vamos lá. Como os senhores se relacionavam entre si, como eles faziam os acordos, como eles faziam trocas dinâmicas, estabelecendo uma relação de fidelidade. Um acordo. O que era isso? Eu sou um senhor mais poderoso, mais rico. E você é um senhor menor. Tem menos terra, tem menos poder. A gente faz um acordo. Acordo pessoal. Como vocês estão vendo aí, inclusive, ilustrado nesse caso aí na imagem, entre o rei da França sentado e o rei da Inglaterra, que vai se subordinar a ele lá, no século XII. Então, como é que se dava esse acordo entre esses dois grupos? Muito simples. O senhor maior, que tem mais riqueza, mais poder, concede, dá um feudo, um benefício para o senhor que tem menos recursos. O senhor que tem menos recursos dá o que de volta para o cara que é mais poderoso? Fidelidade, apoio. Tem uma imagem aqui que ajuda a gente a pensar. Vamos lá. Quem é o senhor? Então, onde estou passando o cursor? Presta atenção. Quem é o senhor mais poderoso? Tem mais riqueza, tem mais poder? A gente chama de suzerano. Quem é o senhor que tem menos recursos? É o cara que vai se submeter. É o vassalo. É tipo assim, vamos lá. Vamos dar um exemplo, voltar para a sala de aula. Você é um cara que tem, sei lá, você tem dinheiro. É um cara que tem mais recursos. E digamos que seus colegas da tua turma não tenham tantos quanto você. Não tenham tanta grana quanto você. Mas você pode ficar sozinho, isolado? Seria bom para você não ter ninguém, não ter amigo nenhum, não ter apoio nenhum, ficar assim, isoladão, alone, total? Não, seria legal. O que você faz, então, como um cara que tem mais dinheiro, tem mais recurso, tem mais poder? Você acaba estabelecendo um acordo com a galera. Tipo assim, um grupinho aqui, você, então, olha, sei lá, eu pago um lanche para vocês, eu dou um benefício para vocês, em troca de quê? Da sua amizade, da sua fidelidade. Não é aqui a sua fidelidade, a amizade não é nesse sentido, ai meu Deus, eu sou amigo, eu adoro fulano. Não é isso, é troca. É acordo. Então tu vai chegar para um bondezinho, fecha comigo, se eu precisar de ajuda, se alguém vier mexer comigo, não sei o quê, vocês vão lá me ajudar, que é isso que o vassalo devia. Fidelidade, apoio. Quando alguém atacava o suzerano, os vassalos tinham que correr para ajudar ele. Então tu fala assim com a galera, aí, chega assim, o óculos aqui. Qual foi, bonde? Fecha aí comigo, eu dou uns benefícios para vocês, eu vou pagar um lanche, eu tenho dinheiro, não sei o quê. Vou te dar uns resumos aí que eu tenho. Tu vai oferecendo várias coisas que você tem. Em troca de quê? Da fidelidade, do apoio daquele grupo. Então, vocês fecham comigo, vão ser do meu bonde. Qualquer problema que eu tiver, vocês têm que me ajudar. É uma troca, uma mão lava a outra. Isso era a relação que se estabelecia entre os senhores na Idade Média, entre os senhores feudais. Aqui vocês estão vendo um laço de subordinação pessoal. O cara que tinha menos de recurso ia lá, oferecia sua fidelidade, oferecia seu apoio ao senhor que era mais poderoso, o suzerano, para ficar no bonde dele, para ser daquela domesticidade, para ser daquele grupo de apoio. Em troca, ele recebia o quê? Além da proteção que o senhor mais poderoso pode oferecer, um benefício, que a gente chama de feudo. O que é benefício? Você pode falar para você na cabeça, que história é essa de benefício? Só um minuto. Gente, benefício na Idade Média, feudo, era alguma riqueza. Pode ser eu conceder, eu como suzerano, conceder um pedaço da minha terra, conceder o direito de cobrar o tributo, o imposto em alguma região, conceder uma ponte para você cobrar pedágio, conceder uma vila para você poder explorar aqueles camponeses. Era alguma riqueza. Eu dou alguma coisa para você ganhar dinheiro. Em troca, eu quero o que de você? O teu apoio, tua fidelidade. Porque é aquilo, galera. Qual é a dinâmica desses senhores feudais? Não adianta ter muito poder, muito dinheiro e estar sozinho.
Essa gente precisa de apoio de outros poderosos, de outros senhores. E como eles estabeleciam esse apoio de outros senhores? Concedendo benefício, dando riqueza para essa gente. E cobrando em troca fidelidade e apoio. Ou seja, qualquer precisão, ou uma guerra, não sei o quê, o senhor convoca os seus vassalos. Se ele for atacado, os vassalos têm que apoiar ele. E por aí vai. De boa? De boaça. Então, esse é o primeiro campo de relações pessoais. Como os senhores estabelecem as relações entre si. Agora, o que a gente vai ver? Como os senhores estabelecem relações com os camponeses, com os servos. E aí é mais fácil. Se a primeira campo de relações a gente chama de relações de vassalidade, né? Ou seja, estabelecer o suzerano e o vassalo, é uma troca de favores. Relação de vassalidade é isso, é uma troca de favores. O suzerano dá uma coisa e tem troca do vassalo, apoio e fidelidade. O outro campo de relações pessoais, é o campo da servidão. Se aqui, ó, na vassalidade é uma relação horizontal em algum nível, ou seja, ambos são senhores, ambos são poderosos, ambos têm terras, têm recursos, são da classe dominante, a diferença é que um tem mais dinheiro que o outro. Na relação de servidão não é assim, é vertical. O senhor manda, os servos obedecem. E qual é a troca aqui? Eu deixo você trabalhar nas minhas terras. Tu é um camponês ferrado, é um servo, tem nada de nada na vida. Eu deixo você trabalhar nas minhas terras. Eu vou conceder um pedaço da minha terra para trabalhar, para ter o que viver. Em troca, eu vou querer o que de você? Tributo. Tu vai plantar, tu vai cultivar as minhas terras e eu vou cobrar imposto de você, como se fosse um aluguel, tá ligado? E é daí que esses senhores tiram esses recursos. Porque a maior parte da população, 90% ou 95% é isso, de camponeses. Estão vendo vários iluminados. O que a gente faz? Trabalhar na terra, cultivando, plantando, colhendo. Aí, ó, a plantação de trigo, de aveia, que eram os principais alimentos na Idade Média. As pessoas viviam na Idade Média fundamentalmente de pão, e não é pão, ai que delícia, aquele pão francês gostosinho, não, quentinho da padaria, não. É aquele pão, meio pão de forma, só que sem ser cortado, duro, é isso. Nesse período é assim. Então as pessoas, qual é a dieta, né, na Idade Média do camponês? Do que ele vive? De pão. Come pão no almoço, no jantar, é isso. Pão, bota um pouco na água, come. E sopa. Mas não é sopa, galera, aquela sopa maneira, encorpada, aí teu responsável faz. Não. É aquela sopa aguada, que tem uma cebola, um pedaço de alguma coisa assim, e basicamente água. É isso. Por isso que, inclusive, os camponeses, gente, viviam 25, 30 anos e morriam. Cara, com 20 anos já era meio velho, já estava assim, uma idade avançada, já era até de morrer. Só fechei de dimensão, mas também, vivendo de pão, né? Enfim, mingau, essas coisas, enfim. Mas vocês estão vendo várias iconografias aí, medievais, do que dos caras colhendo, plantando, porque essa é a vida rural, essa é a vida do campo. Tá? E aí, show! Entendemos o que era o feudalismo? Sim, a gente conseguiu sacar que o feudalismo foi um sistema político-econômico que preponderou na Europa do século XI até o século XV, que era baseado na produção rural. A grande riqueza vinha da agricultura. E que era dividido entre senhores e camponeses. Senhores e servos. Os servos trabalham, os senhores exploram o trabalho dos servos. E vimos as relações que eles estabelecem entre si. Mas aí a pergunta é, como esse regime entrou em crise? Como essa sociedade explodiu? Na tal da crise do século XIV. O que fomentou a crise do século XIV, minha gente? A peste negra foi o ponto fundamental da crise do século XIV. O que foi, perdão, a peste negra? Gente, a peste negra, ou também conhecida como peste bubônica, é muito curioso falar isso porque a gente está vivendo uma pandemia. E o século XIV também veio uma pandemia da peste negra, da peste bubônica. Tá? O que foi isso? Inclusive, vocês estão vendo aí, o que vocês estão vendo na imagem? Era como os médicos da época
tentavam se proteger, porque eles acreditavam que a doença vinha pelo ar, que ela era respiratória, mas não era respiratória. Então eles usavam esse bico longo para proteger a respiração, se vestiam todos de preto, se cobriam todos, porque também acreditavam que pelo contato com o doente você pegava a doença, também não era o caso. Né? A peste bubônica era transmitida pelas pulgas. Então houve uma mutação genética, né? Nos ratos, uma doença nos ratos. E a Idade Média tinha rato pra caramba. Né? Não tinha esgoto, não tinha saneamento básico, etc. Inclusive não só na Europa, como várias partes da Ásia. E esses ratos infectados com essa doença, a pulga ia lá, picava o rato, pegava aquela doença, ele puxou o sangue, a pulga puxou o sangue do rato, trouxe a doença para si, e ela picava o ser humano, picava o homem e a mulher. E carregava, portanto, a doença e acabava infectando aquele homem, aquela mulher. É como a dengue, galera. O mosquito carrega a doença, vai lá, pica você e te passou a doença, passou o vírus. Sacou a jogada? E assim se transmitiu a peste negra bizarra. Ela veio da Ásia, ela veio da China. Outro ponto curioso. Também foi uma pandemia que atingiu a Europa, matou pelo menos 1/3 da população da Europa e também veio da Ásia. Aqui tem um mapinha, ó. Aqui, ó. As primeiras referências no Sudeste Asiático, na China, são de 1333. 1333, no século XIV. Como chegou na Europa? Pelas rotas comerciais. A Europa fazia muito comércio com a tal das Índias, tal das especiarias. Então, nos navios, vieram ratos infectados com as suas pulgas. Na hora de desembarcar na Europa, esses mercadores, os ratos também, às vezes, sempre rolava isso, os ratos desciam, e aí, bicho, foi infecção para tudo quanto é canto. Porque aquele rato doente, a pulga picou ele. A pulga que picou aquele rato também vai picar um rato que não tinha doença e vai transmitir para o rato. Aquele rato vai transmitir a pulga e infestação de ratos e de pulgas. Isso vai chegar nos seres humanos. Vê que bizarro, né, galera? Isso realmente desfragmentou o feudalismo. Foi uma pancada muito forte. Por quê? Juntou o seguinte, ó os 3 pontos aqui para lembrar, são chaves. Peste, guerra e fome. Gente pra caramba morrendo por causa da peste negra. Então, as guerras boladonas que estavam rolando nesse período. Guerra dos 100 anos, Guerra das Duas Rosas. Gente pra caramba morrendo. Pelo menos mais de 1/3 da Europa morreu. Aí aquele momento bota a mão assim, pô, se tá todo mundo morrendo, quem tá trabalhando? Quem tá plantando? Não tá plantando, gente. A produção rural começa a declinar porque as populações do campo começaram a morrer. Não tem ninguém lá no campo produzindo. Gente. Se não tem produção rural, não tem comida. Se não tem comida, mais fome, mais gente morrendo. E aí a coisa vira um caos. Vira um caos. E isso vai realmente desarticular a Europa. Aqui vocês estão vendo as ondas. Um gráficozinho bem interessante, um mapazinho bem interessante das ondas da peste negra. Ela chegando da Ásia, chegando pelas rotas comerciais do Mediterrâneo, entrando na Itália. E aí, ó, boa parte do que hoje Portugal, Espanha, França, Itália, então foi super atingida. Os Balcãs, até a Inglaterra, foram atingidos por ondas sucessivas de peste negra. Só essas partes mais ao norte da Europa que acabaram fugindo um pouco. Beleza? E isso realmente, ó... Enfim, a arte renascentista do século XIV, do século XV, vai representar muito a Idade Média nesse sentido. A devastação, a morte em massa, etc, etc. Enfim, gente, tem vários temas a esse respeito, mas amarramos legal o feudalismo, o que é ele, e começamos a entender o que é essa crise do século XIV, que vai fomentar a centralização. Como esses senhores vão fugir dessa crise medonha? Entregando o seu poder para quem? Para o rei. E aí, ó, o poder que era descentralizado vai progressivamente se centralizando. E aí a gente entra boladão para entender absolutismo, como fica essa confusão toda. Beleza, galera? Então, ó, dúvidas, questões, anota, manda para mim e tal. A gente vai ter as nossas aulas aí para tirar dúvida e tudo mais. Ó, beijão, gente. Tchau, tchau.